Você já se sentiu perdido numa negociação, não sabendo da onde vir, para onde ir, qual caminho seguir? Pois então, todos nós já nos sentimos nessa situação. E qual instrumento poderia nos ajudar a sair desse conhecido mato sem cachorro, onde nós não teríamos nenhuma sinalização do norte para podermos desenvolver o nosso trabalho? Francisco Guirado e o time do Clube de Negociadores construiu o que é chamado Canvas de Negociação. E hoje o nosso parceiro de trabalho, Francisco, está na casa, voltando, para nos trazer essa coordenada de como evoluirmos e projetarmos o desenvolvimento de uma negociação. Seja bem-vindo, Francisco. Prazer muito grande estar aqui novamente, Eduardo, e poder conversar contigo, poder conversar com sua audiência também. Hoje nós vamos abordar o tema do Canva de negociação, um tema bastante interessante que eu acredito que vai poder ajudar muita gente na preparação de suas negociações. Com certeza, e o público vai aprender muito. Francisco, antes de mais nada, me conta, da onde veio a inspiração, ou da onde está a origem desse projeto de Canvas de negociação? Bom, o Canva de negociação surgiu na época da pandemia. Na época da pandemia, nós tínhamos um grupo bastante ativo de vários instrutores de negociação que procuravam um clube para conseguir exercícios de negociação e conhecimento para reciclar seus conhecimentos e ideias para aplicar em sala de aula. E nisso nós criamos vários grupos de debate. Em um desses grupos surgiu esse tema da dificuldade de encontrar ferramentas que ajudem na preparação de uma negociação. E existem assim vários checklists, vários formulários de preparação, questionários, várias dicas, né? Mas não tinha um instrumento, né? A gente não conhecia um instrumento que pudesse sistematizar todas as informações que a gente precisaria para poder ter uma boa preparação para a negociação. Então, nós nos inspiramos no Canvas do Osterwalder, que é um Canvas para o meio empresarial, né? Então, esse Canvas surgiu no final da década de 90, nós tivemos aí a crise das .com, né? A bolha das .coms que estourou, e aí isso levou muitas empresas à falência. Então, muitas pessoas, muitos estudiosos, eles tiveram a iniciativa de procurar desenvolver ferramentas que ajudassem, que fossem simples e que pudessem ajudar essas empresas a colocar os parâmetros de negócio, montar como se fosse um plano de negócio para que elas pudessem ter mais sucesso nos seus empreendimentos. Então saiu o Canvas, que a gente conhece, amplamente conhecido na área empresarial. Então nos inspiramos nesse modelo para fazer um Canvas de negociação. Então, em vez de eu ter um formulário com várias páginas, um checklist com várias páginas, não, vamos colocar todas as informações que a gente precisaria numa página só. E então vamos ver quais são essas informações, o que é realmente básico em uma negociação que a gente precisa saber. Como é que a gente pode estruturar isso numa sequência lógica de maneira que uma pessoa novata em negociação ela possa se preparar para uma negociação. E até uma coisa interessante que a gente publicou um artigo depois sobre o Canva, e um estudo de caso foi de uma equipe de negociação da PUC de Campinas, né? Uma das pessoas que estava nesse grupo, ele atuou como treinador dessa equipe de negociação. Então, existe uma competição nacional de negociação entre estudantes de direito e ele seleciona algumas equipes para competir internacionalmente. Então, internacionalmente, essa competição ela ocorre já há muitos anos. No Brasil, começou recentemente. E aí ele foi treinar essa equipe de negociação com jovens estudantes que não tinham absolutamente nenhuma experiência com negociação. Então, ele colocou o Canvas para eles, para que eles fossem se preparados. Então, quando eles recebiam o caso de negociação, eles se preparavam preenchendo o Canvas, e aí ia para negociação, né? Então, ele
eu usou várias técnicas do clube de negociadores para assim, para desenvolver as habilidades nessa equipe. E a equipe teve um bom resultado. Ela ficou em terceiro, se eu não me engano, no estado de São Paulo. Ela foi para o Nacional. Aí no Nacional ela ficou em sexto lugar, se eu não me engano. Para quem nunca tinha participado de uma competição de negociação, a gente ficou muito feliz com esse resultado. E teve um dedinho do Canva nesse resultado, porque, afinal de contas, elas usaram o Canva para se preparar para suas negociações. Então, o que eu estou compreendendo é que essa ferramenta, esse instrumento Canvas, auxilia na estruturação num projeto de negociação em que área? Para todas as áreas? Funciona para todo e qualquer negociador? Essa é uma pergunta bastante interessante. O Canvas, vamos lá, negociação é uma área muito vasta, né? É muito vasta, né? E você tem vários tipos de negociação. Então, esse Canvas ele é desenhado para aquelas negociações de duas pessoas, né? Então, eu vou negociar com outra pessoa. Basicamente, esse primeiro modelo que a gente desenvolveu é para isso. Mesmo porque, se a gente for colocar outras pessoas, a gente já entra na negociação estratégica, né, onde eu vou definir com quem que eu vou conversar primeiro, que tema eu vou abordar com cada uma das partes, quais são os interesses das várias partes. Então, a negociação fica muito mais complexa. Então, esse Canva, no primeiro momento, a gente desenvolveu só para um negociador com outro negociador. Então, ele é bom para negociações assim, compra e venda de bens, negociações um pouco mais complexas, mas que envolvam só duas pessoas. Se eu tiver que envolver outras pessoas, aí não, aí ele não seria o mais adequado, porque aí a gente entraria nessa negociação estratégica e aí os instrumentos que a gente usa para essa preparação são diferentes. Por curiosidade, né, nessa negociação estratégica a gente trouxe um modelo de uma notação estratégica de negociação, né? Nós importamos isso de um modelo militar americano, né, um ambiente militar, onde a estratégia militar ela é colocada num gráfico e aí você pode acompanhar todas as ações que ocorrem nesse gráfico ao longo do tempo. E trouxemos isso para negociação. Então, é esse o instrumento que a gente utiliza para negociações estratégicas, não é o Canva. O Canva é realmente quando eu vou negociar com outro negociador. Maravilha. Nesse tocante, vamos dizer assim, eu estou comprando, adquirindo um carro. Me descreve como eu vou trabalhar com aquele vendedor de veículos que faz isso diuturnamente, tem toda a experiência e eu não comercializo o carro, não compro carro com frequência. Como o Canvas funciona e como esse Canvas pode ser obtido por uma pessoa comum que tem interesse em obter resultados satisfatórios numa negociação. Ok. Você podia colocar, por favor, a imagem do Canva na tela? Fica mais fácil explicando se as pessoas elas verem o que é o Canva de negociação, né? Pois bem, então, como vocês podem ver aí na tela, ele tem vários campos. Esses campos eles estão numerados. Essa numeração é a sequência com que o Canvas tem que ser preenchido. Então, a primeira coisa que a pessoa vai colocar é qual o resultado desejado. Vamos colocar o exemplo de um carro. Então, o que eu quero? Eu quero comprar um carro, né? Então, ao final, eu quero um carro comprado. É o resultado que eu quero dessa negociação. Pode ser comprar qualquer bem ou serviço, pode ser resolver um conflito, eventualmente. Tá? Então, esse é o primeiro campo que eu vou preencher. O segundo campo, vocês veem que tem dois retângulos, duas áreas aqui, onde tem um número 2. Então, do lado direito, eu vou colocar as informações do outro, da outra parte. Do lado esquerdo, eu vou colocar as minhas informações. Então, eu começo sempre pelas minhas informações, depois eu vou para as informações do outro. Então, primeiro, eu vou colocar o resultado desejado. Depois de colocar o resultado desejado, eu vou colocar as minhas posições e interesses. Então, o que eu quero? Eu quero um carro que seja para 5 lugares, que tenha 5 lugares, eu quero um carro que seja para família, eu quero um carro que ele possa ir em qualquer terreno.
eu quero um carro que seja econômico, que ele funcione como um combustível X. Então, eu vou colocando as minhas posições e vou colocando meus interesses também. É importante, a gente achou importante colocar isso, porque essa diferenciação, porque os interesses eles são a pedra fundamental, eles são a matéria-prima com que a gente trabalha as negociações. Né? Porque uma posição é uma decisão pré-concebida. Então, eu tenho interesse, e aí como é que eu resolvo esse interesse? Com essa solução. Essa solução é minha posição, e aí eu vou com essa posição na cabeça. Por exemplo, vamos supor que o meu interesse seja eu ter autonomia de transporte. Aí, nessa autonomia de transporte, a minha posição, por exemplo, é querer comprar um carro de 4 lugares. Então, veja, o interesse, ele é para que eu desejo aquilo. E aí a solução para mim é comprar um carro. Só que eu poderia alugar um carro, eu poderia pegar uma caminhonete, enfim. Existem outras formas de eu solucionar ou de eu atender meu interesse, mas na minha cabeça eu acabo tendo a decisão de que para solucionar esse interesse eu vou adotar essa posição. E aí eu defendo essa posição na mesa de negociação. A maioria das pessoas faz isso. E aí ela se apoia firmemente nessas posições e às vezes esquece dos interesses. E quando a gente foca nos interesses, é um momento que a gente tem de criar soluções criativas, né, de desenvolver soluções criativas que possam atender essa posição, que não seja necessariamente aquela posição original com a qual a pessoa veio para a mesa de negociação. Então, nós colocamos as posições aqui, o que a pessoa quer, colocamos interesses vinculados à posição. Então, como é que eu descubro interesse? Então, se eu tenho uma posição, eu vou perguntar por que eu quero isso? Esse meu porquê, muito provavelmente, ele vai ser o interesse que está por trás daquela minha posição. Muito bem. A gente anima também as pessoas a colocarem uma ordem de importância. Então, eu tenho aqui a posição A, B, C. Então, é mais importante, a B é mais ou menos, a outra é menos importante. Por que isso é importante? Né? Porque quando eu conheço a ordem de importância das minhas posições ou dos meus interesses, eu vou buscar para mim aquele interesse que eu dou mais importância. Esse eu quero. E aquele que eu dou menos importância, eu posso usar como moeda de troca para oferecer para o outro me dar aquilo que eu quero. Então, esse quadrinho, ele assim, tem muitos conhecimentos por trás, né? A gente coloca as posições, as minhas posições, o que eu vou defender, quais são os interesses por trás, eu não posso esquecer esses interesses, e a importância de cada um deles. Se eu faço isso para mim, eu vou fazer isso para o outro também. Então, o outro quadrinho da direita é exatamente para colocar o que eu acho que o outro vai adotar como posição, o que eu acho que ele quer e o que eu acho de por que ele quer, quais são os possíveis interesses e a importância que eu acho que o outro vai dar. Por que eu acho? Porque eu ainda não conversei com a pessoa. Eu estou me preparando, isso é um planejamento. Essas posições que eu acho que a pessoa vai adotar são hipóteses, elas não são certezas, eu não tenho bola de cristal. Então, eu acho que essa pessoa tem essas posições, esses interesses. Quando eu sentar na mesa, eu vou conversar com ela e eu vou confirmar ou não se aquela minha previsão está correta, se aquelas posições e interesses que eu coloquei estão corretos. Muito bem, depois que eu preencho isso, aí eu vou preencher o quadrinho do meio das questões. O que são as questões? São os pontos de divergência entre eu e a outra parte, entre mim e a outra parte. Então, vamos supor que eu quero comprar um carro por 100 mil, mas o outro quer me vender por 120. Isso são posições conflitantes, então é uma questão a ser negociada. Eu quero pagar o carro em 10 vezes, o outro lado só aceita à vista. Isso é outra discordância, então vai se transformar numa questão. Aqui eu vou colocar como questões, então, todas aquelas posições e interesses que estão discordantes entre as partes. E vou dar uma importância também para essas questões. Então, veja, aqui já é meio caminho andado para uma negociação, porque aí eu já faço o mapeamento dos interesses de cada um, eu já coloco quais são as divergências que a gente vai ter, e eu vou me preparar, portanto, para essas divergências.
Vimos o passo um, 2 e 3. Qual o próximo passo? Passo 4 é o perfil do outro negociador. É, muita gente entra numa negociação sem saber quem espera encontrar do outro lado. E é importante a gente ter uma ideia de com quem que eu vou negociar. Então, se eu já tenho o nome da pessoa, entra no Google, o Google vai te dar todas as informações. Se você tiver uma inteligência artificial como a nossa, por exemplo, do grupo de negociadores, ela dá todo o perfil. Recentemente participamos de uma negociação como consultores, era uma negociação entre uma instituição brasileira e uma instituição internacional, de um contrato que estava indo a litígio. E na mesa de negociação do outro lado, tinha uma pessoa que ninguém sabia quem era, a gente só tinha o nome. Colocamos a nossa inteligência artificial e ela deu toda a ficha do outro negociador, diz toda a experiência que tinha, todos os contatos que tinha, como é que ele poderia influenciar na negociação. Então, é muito importante a gente ter essa informação, porque é essa informação que vai nos preparar melhor para a negociação. Muito bem. Qual o próximo passo? O próximo passo é o escopo da negociação. Depois que eu tenho as posições e interesses das partes, se as questões vão ser negociadas e o perfil do outro, eu vou ver qual é o meu escopo. Então, se inicialmente eu queria comprar um veículo, agora meu escopo pode ser, por exemplo, uma caminhonete cabine dupla, por exemplo. Então, esse é meu escopo. Então, nesse escopo, a gente coloca o que quer e o que não quer. Eu não quero uma caminhonete cabine dupla com a parte de trás coberta, eu quero a parte de trás aberta, por exemplo. Então, aqui no escopo, a gente define e refina aquele resultado desejado. Então, o resultado desejado é a primeira ideia que eu tenho, primeira coisa. Mas o escopo é aquele que eu vou afinar. Por exemplo, pode ser que eu queira comprar uma determinada máquina, pode ser que eu queira, nas minhas posições aqui, interesses, pode ser que eu queira comprar essa máquina por um valor X e comprar no Brasil. Mas aí, ao eu pesquisar sobre as partes, né, onde que eu poderia comprar essa máquina, quais são os interesses do outro lado, eu posso descobrir, por exemplo, que aquele valor que eu queria inicialmente é irrealista. Eu posso descobrir que essa máquina não se fabrica no Brasil. Então, aí eu vou definindo o meu escopo, eu vou ajustando aquela intenção inicial com essas novas informações, eu vou ajustando aquela intenção inicial de maneira que a gente possa refinar o nosso propósito, o nosso objetivo. Tá bom, e a partir daí o que eu vou fazer? Bom, se eu já tenho posição, interesse, eu já sei o que eu quero, já sei o que eu vou discutir, qual o poder de influências alternativas? Eu vou inicialmente ver o meu lado. Então, para eu entrar nessa negociação, que poder de influência eu tenho? Que alternativas eu tenho? É importante ressaltar que em uma negociação, as alternativas são uma das principais fontes de poder que a gente tem, mas nós temos outras fontes de poder. A gente, por exemplo, pode ter os recursos que o outro lado está querendo. Então, isso me dá muito poder de influência. Eu posso ter controle sobre alguma coisa que o outro lado quer muito. Isso me dá poder de influência. Pode ser que eu tenha uma base de pessoas, eu vou participar de uma reunião onde vão fazer parte 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, 7 pessoas vão concordar comigo. Isso me dá um poder político, eu tenho poder de influência. Outro poder de influência é, por exemplo, em uma negociação, quando sei que o outro lado está pressionado pelo tempo. Isso me dá poder de influência, porque ao não estar pressionado pelo tempo, eu posso fazer propostas mais elásticas, eu posso gerenciar melhor a situação. Então, eu vou ver qual é o meu poder de influência nessa negociação. Que alternativas eu tenho? Ou seja, se a negociação não der certo, o que é que eu vou fazer? Essa é a minha alternativa. E é muito importante que a gente tenha uma alternativa. Mas eu não vou só olhar isso do meu lado, eu preciso olhar do outro lado também. Porque ao investigar o outro lado, pode ser que eu descubra que o outro lado tem mais poder de influência do que eu, e eu não sabia, por isso que eu tenho que pesquisar sobre a outra parte. Eu tenho que pesquisar a outra parte também, porque se o outro lado tiver muito mais alternativas do que eu, vamos supor, eu não tenho nenhuma alternativa, o outro lado tem um montão, então quem tem poder de influência é ele. Se o outro lado só tem uma alternativa, eu posso, em uma negociação mais competitiva, eu posso manobrar para diminuir o poder de influência dele ou, de alguma maneira, quebrar a alternativa dele.
de maneira que ele não tenha alternativas. Então, isso ocorre muito em negociações competitivas, às vezes negociações empresariais muito duras. Não é o que a gente prega no Clube de Negociadores. A gente prega uma negociação onde as partes realmente possam chegar num acordo e todos fiquem satisfeitos. Mas a realidade é que existem muitas pessoas que jogam de forma muito dura. E quando uma pessoa joga duro com você, você tem que saber jogar duro também, você tem que negociar de forma dura. E uma das formas da gente jogar duro com a outra parte é a gente diminuir a importância que uma possível alternativa dele vai ter na negociação. Então, se o outro lado tem como alternativa comprar na empresa X, eu vou na empresa X e coloco a empresa X da minha parte para que essa empresa não apoie, por exemplo, e não atue como alternativa. Então, nós vemos o poder de influência alternativa dos dois. Outra coisa que a gente vê é moeda de troca. Se eu vou para uma negociação distributiva, distributiva não, integrativa, o que é a negociação integrativa? É importante a gente ressaltar, porque na literatura e assim, nas redes sociais a gente vê significados diferentes e até às vezes deturpados do integrativo. Então a gente segue o modelo de Harvard, mais especificamente o que foi proposto por Haifa, que é um dos autores de Harvard. Uma negociação integrativa, aquela que ocorre entre várias questões. Aí eu vou trabalhando essas questões, encontrando uma combinação que melhor atenda aos negociadores. Nas redes sociais a gente vê muito como integrativa ganha-ganha. Não, não necessariamente. E a gente mostra isso com exercícios de negociação. A gente tem exercícios onde você tem várias questões a serem negociadas, as pessoas negociam, depois a gente coloca isso no gráfico. E no gráfico dá para ver claramente os resultados que podem ser ganha-ganha, perde-perde ou ganha-perde. Ou seja, uma negociação integrativa não é, segundo as melhores referências de Harvard, não é um resultado ganha-ganha. É simplesmente uma negociação onde você tem várias questões a serem negociadas. Então, principalmente para negociações integrativas, você tem as moedas de troca, que é assim, aquelas coisas. O que é uma moeda de troca? É aquilo que para mim é fácil abrir mão, mas que o outro lado quer muito. Então, quando eu encontro alguma coisa que para mim é fácil abrir mão e o outro lado quer muito, eu guardo como moeda de troca. Aí, se o outro lado ele começa a colocar dificuldade em alguma coisa que eu quero muito, o que eu faço? Falo, eu troco isso, você me atende e eu, em troca, te dou isso aqui que eu sei que você quer. Então, essas são moedas de troca. Então, eu tenho que ver as minhas moedas de troca e as do outro. Tem um caso, eu trabalhei na área de aquisição de aeronaves na Força Aérea. Então, quando a gente estava para adquirir os helicópteros da França, nós estávamos discutindo o contrato que ia balizar essa aquisição dessas aeronaves. E aí nós observamos que tinha uma pessoa no fundo da sala que estava iam passando as cláusulas do contrato e uma pessoa só anotando. O que ela estava anotando? Ela estava anotando as moedas de troca. Então, aquelas cláusulas onde tinha muito impasse e a gente demonstrava um interesse muito grande nessa cláusula, ele anotava. Então, a gente não fechava a cláusula, deixava em aberto, passava para a seguinte e ele ia anotando essas cláusulas. Então, eventualmente, nessas cláusulas, algumas delas eles não faziam tanta questão, mas, eventualmente, eles criavam alguma dificuldade para ter essa cláusula como moeda de troca. Aí, quando encontrasse uma coisa que a gente queria e que eles queriam muito, eles poderiam dar como moeda de troca aquela outra cláusula que gerou impasse. Então, moeda de troca é um conceito que, às vezes, não é muito explorado, mas que ele é muito útil em negociações. E pelo que eu entendi, algumas vezes Sim. dá até para mascarar a importância de uma Sim. outra cláusula, exatamente para criar essa moeda, valorizar alguma troca. E a outra parte Exatamente. interpretar que você está entregando muito, e na verdade não é tanto assim quanto parece. Exatamente. Isso é uma tática que é muito comum, né, das pessoas utilizarem nessas negociações de alto nível, que é você simular itens que sejam muito importantes para você, mas na realidade não são muito importantes para você, mas você quer ter aquela margem de manobra na manga, quer ter aquela carta na manga, quando aparecer uma coisa que você realmente quer, você, com muito esforço, abre mão
daquela moeda de troca para conseguir o que quer, mas na realidade você é uma coisa que você daria de qualquer jeito. Então, muitas pessoas, principalmente em negociações mais duras, competitivas, usam esse conceito da moeda de troca. Maravilha. Bom, Então, o que me parece é que o canvas da negociação é uma fórmula para que nós possamos construir a equação onde as variáveis estarão lá e nas quais nós temos que prestar mais atenção para poder encontrar a solução final, que seria a compra de um veículo no modelo buscado e, inclusive, no valor intencionado. E nesse é, contexto, as alternativas que devem ser construídas fora daquela troca que está havendo entre um vendedor A e o comprador A, é as alternativas que seriam as melhores alternativas àquele acordo não negociado. Ou seja, se o vendedor tem um veículo antigo, que é um veículo em grande situação, muito bem cuidado, que nós chamamos de garagem, ele sabe o valor que tem aquele veículo, que você não vai encontrar num outro vendedor ou revendedor. Agora, se é um veículo normal, digo normal, de 2 anos, 1 ano, 3 anos de uso, existem dezenas de veículos na mesma região da cidade. E aí, evidentemente, existem muitas alternativas. Então, depende do interesse do comprador identificar exatamente aquilo que ele busca e, pelo que eu entendi, o Canvas de negociação facilita essa, digamos assim, visualização de tudo que estaria na mesa. sim, exatamente. Ele auxilia essa visualização porque você, em uma página só, você pode fazer todas as anotações necessárias para aquela negociação. E o fato de você ter essas informações só em uma página também facilita na hora de você investigar, de você buscar, porque é muito comum, às vezes, no dia a dia, a gente se prepara de uma forma parcial para a negociação, né? Assim, você pega as informações que estão ao seu redor, aquelas mais fáceis, e você vai para a negociação com elas. Só que algumas negociações, elas, principalmente aquelas que são muito importantes para a gente deve se preparar melhor. E o Canvas ajuda muito. E um dos últimos itens que a gente tem aqui é a análise do contexto, análise de risco, né? Isso, inclusive, é uma coisa que as pessoas pouco se preocupam, que seria a análise de risco. O contexto é saber se a negociação vai correr no meu bairro, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Se for em outro país, quais são as leis que se aplicam? Se eu vou negociar um carro, eu tenho que conhecer alguma coisa sobre carro, né, uma coisa de mecânica de carro, para eu não ser enganado, alguma coisa sobre a legislação sobre compra e venda de carro, a mesma coisa um imóvel, eu tenho que conhecer alguma coisa sobre essa legislação, sobre as características do mercado, as características dos bairros, então eu tenho que conhecer o contexto. E a análise de risco é uma análise simples, que eu vou pegar os principais elementos, né, ambientais, legais e tudo mais. Eu vou dar um exemplo. Uma vez uma grande instituição, ela comprou um sistema para poder gerenciar os seus documentos. Um sistema como esse, vocês devem imaginar, ele é bem enraizado na administração, porque todo despacho que você vai dar, todo documento que você vai gerar, tudo isso é produzido nesse sistema, e esse sistema ele também define o protocolo dos documentos que entram, documentos que saem, ele atua como protocolo também. Isso fica muito enraizado. E aí, quando adquiriram esse sistema, eles não fizeram uma análise de risco no sentido: o que vai acontecer se a empresa que me vendeu esse sistema falir? O que vai acontecer se eles não me derem manutenção? O que vai acontecer se eu quiser trocar de provedor? Porque quando você pensa nesse risco e você está desenvolvendo um contrato, isso são cláusulas de contrato que você vai colocar lá para você evitar que aquelas coisas aconteçam, ou se acontecerem, que você tenha registrado lá o que vai ser feito, né? Então, essa empresa ela colocou um sistema de documentação e, em determinado momento, a empresa faliu. Aí ela queria trocar esse sistema. E como é que faz para trocar esse sistema, que está todo enraizado, né? E a outra empresa ela não tinha, não passou a documentação, os códigos e tudo mais, né? Como é que você faz essa migração de um sistema para outro? Então isso foi uma coisa muito complicada. Nós temos exemplo também da Força Aérea dos Estados Unidos, que em determinado momento ela começou a terceirizar o setor de logística das aeronaves.
E aí a empresa que pegou essa representação, no início ela cobrava baratinho, mas depois ela foi aumentando o valor. Só que à medida que foi passando o tempo, ela também, a Força Aérea foi se desfazendo dos seus mecânicos, que faziam parte dos sargentos, principalmente, que ela tinha no efetivo dela, da Força Aérea Americana, e começou a contratar pessoas. Então, quando essa empresa começou a aumentar o valor dela, a Força Aérea dos Estados Unidos ela teve que recontratar mecânicos novamente para poder reincorporar a manutenção em suas linhas e se desfazer daquela empresa. Né? Então, por quê? Isso foi um risco que não foi pensado anteriormente. Então, é importante a gente fazer essa análise de risco. E, basicamente, são essas informações. A partir dessas informações, você vai criar o seu plano de ação. Então, como é que você cria? Como é que eu tenho que me preparar? Então, que legislações eu tenho que consultar? Eu tenho que reforçar alguma alternativa minha? Eu tenho que enfraquecer alguma alternativa do outro? Eu tenho que criar uma moeda de troca para que eu possa, então, numa negociação integrativa, estar numa posição melhor. Eu tenho que investigar melhor o outro negociador. Então, vou colocando todas as ações que eu tenho que desenvolver para me preparar melhor. Aí, durante a negociação, que tipo de abordagem eu vou usar? Eu vou começar negociando as questões mais difíceis? Eu vou começar com as mais fáceis? Eu vou primeiro abordar as questões genéricas e depois eu vou entrar no detalhe? Eu vou usar um texto único, então eu produzo um texto, esse texto vai para o outro lado, ele corrige, vem para mim, eu ajusto e assim por diante. Então, como é que eu vou abordar essa negociação? Quais são os argumentos que eu vou usar? Que critérios objetivos eu vou utilizar para tomar uma decisão? E aí, por último, aí eu vou definir algumas possíveis propostas que eu vou colocar. Então, com essa folha, eu me considero uma pessoa que está bem preparada para uma negociação. Eu vou sentar na mesa de negociação, o que eu vou fazer? Aquilo que eu pensei sozinho, eu vou conversar com o outro lado, vou saber o que o outro lado quer, quais são as posições, quais são os interesses, vou conhecer melhor o perfil do outro. Eu não preciso necessariamente fechar a negociação na primeira rodada. Eu posso usar a primeira rodada só para conhecer o outro. E aí marcar outras rodadas para que nessas outras rodadas eu vá desenvolvendo a minha estratégia até eu chegar ao fechamento que seja de meu interesse. Né? Então, nós aplicamos, como falei, aplicamos isso entre alunos de uma faculdade de negociação, alunos de uma competição de negociação, nós aplicamos também em uma universidade para 100 alunos e dividimos em 2 grupos, né? E aí um grupo usava o Canvas e outro grupo sem o Canvas. Então, estamos ainda trabalhando nesses resultados. A ideia é a gente publicar um artigo com esses resultados, mostrando ou não a eficácia do Canvas de negociação. Mas para nós que temos utilizado no nosso dia a dia, ele tem sido extremamente útil. Francisco, para quem tem interesse em se aprofundar nessa planilha de planejamento, quem deve buscar, onde buscar, qual espécie de orientação que o Clube de Negociadores traria a esse profissional que busca esse atalho? Bom, nós escrevemos um artigo científico e ele está disponibilizado, inclusive, no link aqui nessa entrevista, ele vai ser disponibilizado. Vocês podem ler o artigo para conhecer mais detalhes sobre o campo. Se vocês quiserem ter uma experiência mais aprofundada sobre isso, procurem um clube de negociadores. A gente tem um módulo de preparação para negociação, onde a gente detalha não só o Canvas, mas todos os elementos que você precisa ter para adquirir consciência situacional para a negociação. Né? Ou seja, você tem que ter consciência da situação que você está se metendo. E aí, essa consciência situacional. Quanto mais consciência situacional você tiver, melhor. E o Canvas ajuda muito nessa consciência situacional. Nós estamos agora, recentemente, também inserindo esses princípios do Canvas de negociação em uma inteligência artificial. Então, claro, a inteligência artificial ela está tomando todas as áreas do conhecimento, não vai ser diferente na negociação, a gente não quer ficar para trás. Então, nós desenvolvemos uma inteligência artificial que ela tem como núcleo, ela tem esses conhecimentos do Canva para ajudar você na preparação da negociação. Como funciona essa inteligência? Você, na hora que você entra, você faz um teste de neuronegociação. Então, o que é o teste? É identificar o seu perfil para lidar com conflitos, aquele que a gente já conhece, né?
o colaborativo, o competitivo, o conciliador, tal. Então, vai identificar esse perfil. Só que, além disso, ela vai te colocar mais 3 índices. Ela vai identificar 3 índices. Esses índices é para saber se eu sou uma pessoa, por exemplo, competitiva, se eu tenho flexibilidade para usar outros perfis dependendo da situação. Porque, assim, uma pessoa que é competitiva sempre, ela é muito inflexível e é possível que ela encontre muitas dificuldades em seus relacionamentos, de maneira geral, não estou dizendo nem da negociação. Né? Então, é um índice que mostra o grau de flexibilidade que você tem para poder utilizar na utilização desse seu perfil. E depois ele tem um outro índice que mostra assim, diante de uma determinada situação, qual a flexibilidade que você tem para usar o perfil que for necessário, né, para eu resolver aquele problema, porque nem tudo requer um perfil colaborativo. Né? Em situações, por exemplo, onde eu tenho muita pressão de tempo, não dá para eu ficar consultando todo mundo para ver o que cada um pensa. Então, não é muito efetivo. Muita gente diz, você é colaborativo o tempo todo. Não, você não. Você vai tirar uma pontuação muito baixa, né? Por quê? Porque tem determinadas situações que você precisa ser competitivo, tem outros que você tem que ser evasivo, você não tem conhecimento suficiente daquilo, é um resultado, é uma coisa que não é importante para você, você vai ser evasivo. Ou então você quer ajudar o outro para pegar, para que o outro mais tarde tenha boa vontade de alguma solicitação que você vai fazer. Você vai usar o prestativo. Você está pressionado pelo tempo, eu vou usar o conciliador, porque o conciliador chega num resultado rápido. Então, com a facilidade que você tem para navegar por esses estilos. E tem outro índice que é bastante interessante, que é como você considera a hierarquia nas suas decisões. Porque tem pessoa que para o chefe é muito cordeirinho, só que para baixo ele atua como, né, um lobo, né, vamos colocar assim. Então, você precisa ser uma pessoa equilibrada, da mesma forma que você se projeta para cima, é interessante que você se projete para baixo. E ele identifica isso. Então, depois de identificar esse seu perfil, ele vai primeiro te assessorar. No assessoramento, ele vai usar o Canva, porque vai te fazer uma série de perguntas e ele, com isso, ele vai montando o Canva na cabeça dele, né? Então, uma série de perguntas para saber a negociação que você vai entrar, o que é que você precisa, quais são as suas alternativas, vai te perguntar um monte de coisa. Perguntou? Ok. A IA está satisfeita com essas perguntas, ela vai para a próxima fase, que é de estratégia. Aí, qual a estratégia que vai usar? Quem que está envolvido? Quem você poderia envolver? Quem você tem que evitar nessa negociação e deixar longe? Né? Que interesses tem cada uma dessas partes? Que assuntos você vai conversar com elas? Aí a gente entra na parte de estratégia. Passou isso, ela pode te ajudar no contrato, no contato de negociação, saber como é que você vai abordar essa negociação, o que é que você vai falar na mesa de negociação, ela te dá todas essas possibilidades. Então, uma das formas modernas, digamos, de você acessar esse campo de negociação é através da Sofia. E aí, mas a gente não quer lançar só o aplicativo para que as pessoas possam simplesmente acessar, porque tem muita coisa por trás, como eu estou comentando aqui, tem muita coisa por trás do aplicativo. Então, para isso, nós desenvolvemos um curso bem curtinho e bem baratinho também, que as pessoas possam conhecer, onde elas vão ter uma aula telepresencial, né, ao vivo, explicando o teste de neuronegociação com todas as implicações baseadas na neurociência, que é importante para que o negociador saiba, e saiba principalmente gerenciar suas emoções, como usar a IA para negociação, aí a gente mostra todos os detalhes da Sofia, e também quais são as habilidades que você precisa desenvolver independente da IA, porque tudo bem, a IA ajuda a gente para caramba, mas na hora de sentar aqui e negociar com o outro, eu não posso colocar IA ainda para negociar por mim, eu que vou ter que negociar. Então, a assertividade, o controle de emoções, a habilidade de fazer perguntas, assertividade, tudo isso são todas habilidades, que são habilidades interpessoais, que a gente precisa desenvolver sempre que for interagir com um ser humano. A IA pode organizar as informações, mas ela não vai ser o meio condutor dessas idas e vindas de informações na mesa de negociação.
E, evidentemente, que as habilidades pessoais e interpessoais são sempre um autoconceito no êxito satisfatório de toda a negociação. Aliás, na verdade, esse é o grande X da questão, né? As pessoas acabam, muitas vezes, entravando um processo dinâmico de negociação por questões pessoais e não entendem que o resultado é muito mais importante do que alguns, eu não vou nem dizer valores, mas alguns paradigmas que estão na mesa que podem ser superados, pelo menos pelo resultado, e evidentemente não colocando a ética de lado. Então, pelo que eu entendi, Francisco, você vai nos entregar um link, vai nos entregar o link para entrar nesse artigo e também onde o pessoal pode encontrar dentro do website do Clube de Negociadores material para poder seguir em diante com mais apoio, contratando com vocês esse pequeno curso que, por um valor simbólico, na verdade, o nosso assinante poderá ter um resultado muito melhor para as suas negociações. Sim, sem dúvida. O link eu deixo para o artigo, quem quiser se aprofundar. Quem tiver interessado no curso, conhecer essa IA, ou pelo menos conhecer como envolver a neuronegociação, a neurociência na negociação, como envolver a IA na negociação, então vamos deixar o link também, o QR Code, né, podemos colocar o QR Code para os interessados para se inscrever esse treinamento. As aulas telepresenciais vão ser na semana, eu acho que é 25, 26, 27, são 3 dias consecutivos, e depois a gente vai abrir espaço também, vai disponibilizar um conteúdo para que as pessoas possam se aprofundar em algumas habilidades de negociação, conteúdo EAD, né, onde ela pode, de maneira muito mais aprofundada, acessar essas habilidades. Então, no curso a gente vai mostrar como é a Sofia, o que ela faz, e ela foi provada em combate. Foi assim uma experiência muito legal. Um dos nossos sócios participou de uma consultoria de uma grande instituição brasileira que ela tinha um conflito contratual com uma grande instituição israelense. Então, você negociar com os israelenses não é fácil, né? E aí era um contrato onde a empresa israelense tinha entregado equipamentos, mas não entregou o sistema como um todo, né? Aí isso gerou um impasse, porque aí essa instituição brasileira ela estava muito incomodada, que ela queria o sistema, não os equipamentos. E aí isso gerou uma dificuldade muito grande. Eles fizeram uma reunião, foi até na semana passada, e aí toda a preparação da reunião foi feita através da Sofia. Ela gerou todos as análises, né, e submeteu aos negociadores para se preparar. E durante a negociação tinha uma pessoa do outro lado que ela não falava nada, ficava quietinha. A gente só tinha um nome. Aí pegamos o nome dele, colocamos lá na Sofia, e a Sofia trouxe toda a ficha dele e as implicações que isso podia ter na negociação, né? Então, essa pessoa com esse perfil pode fazer isso, aquilo, não sei o quê, definiu todas as estratégias. E aí, ok, acabou a reunião, e qual estratégia que a gente poderia adotar então? Aí fizemos um documento com todas as estratégias que nós poderíamos adotar, que o outro lado poderia adotar também, e mandamos isso para frente. E acabou acontecendo exatamente aquilo que tinha sido previsto. Nós ficamos extremamente satisfeitos com o resultado da Sofia. Ela é muito prática, é muito direta, e as respostas que dá são respostas voltadas ao seu perfil, né, de acordo com o seu perfil de negociação. Então, estamos assim maravilhados com ela. Provada em combate e deu certo. Estou muito satisfeito de ter o Francisco Clube de Negociadores na mesa, trazendo um instrumento que gera resultado. E, evidentemente, traz a você aí o poder de influência na mesa. Saber da reputação de quem está sentado com você é muito importante. Mas também fica o alerta aqui. Você tem que criar a sua reputação com um valor acima da média. Porque aí as pessoas vão querer sentar na mesa para negociar com você, sabendo que você, no final do dia, vai entregar aquilo que eles estão buscando, para você receber, no final do dia, o que você está buscando. Francisco, muito obrigado pelas suas expertises aqui no Café com Negociação e principalmente trazendo o Canva de negociação, um produto, um instrumento, uma ferramenta que deverá fazer com que as negociações entre pessoas surtam resultados satisfatórios e rápidos para todos envolvidos.
Muito obrigado por participar de mais um Café com Negociação, Francisco, e trazer o Clube de Negociadores para a nossa mesa. A satisfação é toda nossa. Nós estamos muito contentes com essa parceria. É uma troca de conhecimentos muito importantes e estamos totalmente à disposição. Pessoal, aqui na descrição vocês vão encontrar todo o material que o Clube de Negociadores está deixando para vocês pesquisarem. E não há nada melhor do que uma troca, uma partilha. Se você está recebendo uma informação bacana, deixa um positivo para o Francisco aí. E se quiser saber mais ainda, o Clube de Negociadores voltará para cá. Estará sempre aqui na casa. Então, assina o canal para não perder as informações que esses experts trazem especialmente para vocês. Até a próxima!